nós falamos sobre Kharkiv, o cavalo de Troia. Por que Kharkiv é o cavalo de Troia? Porque Kharkiv pode não ser a ofensiva russa. Pode ser um movimento diversionista, onde efetivamente você ataca. Se você tiver um mapa aí da região, você pode colocar, Christian, mapa da região de Kharkiv. Se você quiser, você pode colocar aí. Se achar, coloca, não tem problema nenhum, não. Tá? Kharkiv é o que eu falei. Maio, para o final de maio, adiantado, a Rússia vai lançar uma ofensiva. E a ofensiva teve a cara e o formato de Kharkiv. Tá? E o avanço está sendo absurdo. As tropas russas, para quem não sabe, Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. E, além disso, boa parte de todos os insumos industriais, militares, feitos ainda na Ucrânia, estão vindo de Kharkiv. Para quem não sabe, a Rússia, as tropas russas estão de 20 a 30 quilômetros de Kharkiv já, em apenas 48 horas de ação. Foram tomados 13 povoados, libertos, segundo alguns. O contra-ataque ucraniano se baseia única e exclusivamente no ataque a alvos civis em Belgorod, sem nenhum tipo de efeito militar. Só que, o problema todo é que, ao tentar fazer um tampão, é morder a isca, mas é uma escolha de Sofia também. Você tem a capacidade de morder a isca, ir para lá, e se você não fizer isso, a Rússia toma a Cracóvia, que é a Cracóvia, sem nenhum tipo de reação. Você tira de um lado para botar do outro. A Ucrânia hoje tem um cobertor extremamente curto e eles pedem agora armas. Mais armas. Quanto mais arma você der, mais ucraniano vão ser mortos. Quanto menos armas eles tiverem, mais ucranianos serão poupados. Por que isso, Rubem? Porque eu vou dizer para você uma coisa. Assunto sério, correto, como eu trato a geopolítica. Desde o primeiro dia, o primeiro minuto, a NATO sabia que a chance da Ucrânia, militarmente falando, era zero. Eles nunca tiveram outra visão disso. Nunca passou pela cabeça deles que a Ucrânia venceria uma guerra contra a Rússia. A tentativa, através de centenas de milhares, agora beirando 1 milhão, de ucranianos mortos, foi a aposta, que resultou errada, de desgastar e, quem sabe, implodir o poder interno da Rússia. Da onde vem isso, Rubem? História. História. A história sempre se repete. Tudo se reduz a uma versão de um Afeganistão, versão 2.0. Todas as táticas ocidentais são repetições, ruins, sem qualidade. Como a guerra do Afeganistão destruiu internamente o poder da União Soviética no final da década de 80. Algum gênio ocidental tentou replicar o feito na Ucrânia para conseguir o mesmo intento, mesma ação, mesmo resultado, matriz de causas e efeitos. Só que estava acadêmico demais, deu tudo errado dessa vez. A Rússia atual não é a União Soviética de 85, totalmente sem comando objetivo. Depois do assassinato de Leonid Brezhnev em 82, que resultou numa briga interna pelo poder e a consequente falência do regime que implodiu o sistema, nós encontramos no final, no começo da década de 90, a Rússia, a União Soviética totalmente destroçada, totalmente destroçada. O que nós temos hoje foi um Ocidente, uma NATO, uma OTAN, que apostou todas as suas fichas, todas elas, no Afeganistão 2.0. Chefe, deu certo naquela época. Vocês não veem eles repetindo, não? Armas químicas, sempre usando a mesma retórica, a mesma narrativa, tudo aquilo que deu certo algum dia. O Hamas
criado por Israel, foi criado pela CIA, pelo Mossad. Todos esses grupos que cometiam no começo dos anos 2000 em Technicolor, em alto padrão, como o piloto jordaniano que foi queimado vivo, acho que já era 4K, ou então um primórdio do 4K. Várias câmeras filmando com altíssima definição, com diretor de imagem. Então alguém chegou e falou assim: vamos dar outro Afeganistão para a Rússia. E as táticas ocidentais são repetições. Tentaram fazer isso, só que dessa vez a Rússia estava coesa, tinha um líder. A Rússia, na guerra do Afeganistão, não tinha mais líder. O último grande líder russo, por ironia, era um ucraniano, Leonid Brezhnev. Inclusive, outra grande ironia é o fato que praticamente metade, ou mais da metade de todo o período da União Soviética, o comando foi de ucranianos. Tivemos Nikita Khrushchev e depois Leonid Brezhnev. Ambos eram ucranianos. E o próprio Stalin era um georgiano. Ou seja, o sistema lá é tão díspare que russo mesmo, só depois disso tudo. Interessante, né? Interessante. A Rússia é destruída pelo sionismo, a União Soviética é destruída pelo sionismo, movimentos sionistas internos. Destroem a Rússia, destroem a União Soviética, o ponto de poder. E agora tentaram fazer a mesma coisa. A versão Afeganistão 2.0. Porque a intenção era destruir o poder interno da Rússia. Ao destruir o poder interno da Rússia, simplesmente se expunha tudo aquilo e poderia se recuperar o tempo perdido. Qual foi o tempo perdido, Rubem? O tempo perdido foi o tempo em que levamos para consertar toda essa cagada. Mas o Putin não é apenas o Putin. O Putin faz parte de um círculo, o círculo Siloviki. Anota aí, Siloviki, S-I-L-O-V-A-K-I. São os ex-agentes do serviço secreto, NKVD, KGB e FSB. São os tchequistas, porque a Tcheca foi o primeiro serviço secreto da União Soviética. Foram eles que salvaram a Rússia da destruição total. Foram eles que salvaram a Rússia de ter sido transformada inicialmente em 17 países diferentes. E os Estados Unidos, junto com a OTAN, ter destruído todo o arsenal nuclear do grande país do norte. Deu tudo errado, deu tudo errado. Não teve Afeganistão 2.0. O mundo tinha mudado.